Criados à imagem e semelhança de Deus, para representarmos visivelmente o Deus invisível, vimos como isso tem sistematicamente sido falho ao longo de todo o Antigo Testamento. Vimos que o Antigo Testamento nos deixa um dilema. O dilema sobre o caráter de Deus, que é misericordioso, que é longânimo, que é compassível, que perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Ainda que não inocente o culpado. Como que Deus irá perdoar a iniquidade do seu povo sem deixar de inocentar o culpado? Bom, o verbo se fez carne. João capítulo 1 nos diz de que o verbo se fez carne. De que aquele que criou os céus e a terra, o Criador de todas as coisas, tabernaculou, habitou entre nós. Tomou forma de homem, se fez homem. Nasceu como um bebezinho. Nasceu como um bebezinho, nasceu através de uma mulher, o descendente de uma mulher. Aquele que haveria de reverter tudo aquilo que o pecado distorceu, chegou. O nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo nasce como uma criança e cresceu como um menino em sabedoria e graça. Ele é o filho sábio de Provérbios. Ele é o cumprimento da sabedoria de Provérbios. À luz de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, ele se tornou sabedoria em nosso lugar. De que a sabedoria expressa por Salomão, que ele mesmo foi incapaz de viver, apenas um viveu e de maneira perfeita: Jesus Cristo. Jesus Cristo cresceu como homem, aprendeu a obediência e iniciou seu ministério público. Separou para si 12 homens, 12 discípulos. Deles viria um traidor, Judas Iscariotes, para o cumprimento, inclusive, da palavra de Deus. Mas ao longo de 3 anos, Jesus Cristo semeou aquilo que viria a se tornar uma comunidade, a comunidade dos discípulos. João capítulo 12 traz para nós informações importantes do que viria a ser essa comunidade. João capítulo 12. Logo ali no preparo para as suas últimas palavras aos discípulos, Jesus diz o seguinte em João 12, versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O grão de trigo haveria de morrer, para que não ficasse só, iria produzir muito fruto. Em João capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos, numa lição de humildade, e chamando os discípulos para fazer o mesmo. Bem-aventurados são aqueles que servem, que fazem exatamente como Jesus fez. Em João capítulo 14, Jesus está dizendo que ele está indo para um lugar onde eles não vão poder ir, os discípulos ficam confusos. Como assim você está indo para um lugar onde nós não podemos ir? Nós largamos tudo. Nós seguimos o Senhor por aproximadamente 3 anos e agora o Senhor vai? No meio dessa ansiedade, no meio dessa confusão, Tomé disse o seguinte: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Os discípulos parecem ainda não entender. Jesus insiste: se vocês tivessem me conhecido, conheceriam também meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Então, Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem vê Jesus, vê o Pai. O representante visível do Deus invisível é Jesus. Não seria o primeiro Adão que falhou,
Não foi Noé, Abraão, Isaac ou Jacó? Sequer José? Não foi Saul? Não foi Davi? Não foi Salomão? Foi Jesus. O representante perfeito do Deus invisível. Quem vê a mim, vê o Pai. Como assim? Jesus representou perfeitamente o Pai. Jesus, a representação visível do Deus invisível. Hebreus capítulo 1 corrobora exatamente isso. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo é o representante visível do Deus invisível. De que todo o projeto da criação não tinha como foco Adão, mas o segundo Adão. De que tudo o que aconteceu ao longo da história tinha como objetivo revelar o Senhor da história. Não foi plano B, foi sempre plano A. Mas tudo o que aconteceu, aconteceu para que apontasse para Jesus Cristo na expressão exata de quem Deus é. Bom, Jesus Cristo deixa isso claro, a sua identidade com o Pai, fazendo para nós um importante apontamento aqui. Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai crê em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus mostra e aponta que a sua identificação com o Pai, de ser a expressão exata de quem Deus Pai é, tem a ver com as suas obras, o que ele faz. Agora parece que as coisas começam a fazer sentido e nós precisamos conectar pontos importantes para não limitarmos aconselhamento bíblico a simplesmente uma receita de bolo. A não propormos absolutamente nada, como por exemplo uma terapia cristianizada, não é isso. É o ministério da palavra, é o ministério daquele que representa visivelmente o Deus invisível, a expressão exata da glória de Deus, de que se nós vamos viver para a glória de Deus, como a primeira pergunta do breve catecismo propõe para nós, e gozar de Deus para sempre, não vai ser feito desligado da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O segundo Adão. Note como isso é diferente de qualquer outra proposta simplesmente para mudança de comportamento ou para garantir felicidade na terra. Nós estamos começando a olhar agora que a chave para o entendimento do dilema, inclusive, do Antigo Testamento, de que Deus que perdoa a iniquidade, mas não inocenta o culpado, está em Cristo Jesus, na sua pessoa e no seu sacrifício em nosso lugar. Sim, ele perdoa o meu pecado, não inocenta o culpado, porque ele se fez pecado em meu lugar. E se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. E Jesus prossegue agora dando informações importantes para aquilo que viria a ser a comunidade dos discípulos, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Versículo 23 de João capítulo 14, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João capítulo 15, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 11 de João capítulo 15, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Jesus agora está com esse grupo de discípulos confusos, esses grupos de discípulos perdidos, procurando um caminho, tentando entender o que Jesus quis dizer com eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ainda tentando digerir a resposta que Filipe recebeu. Quem vê a mim, vê o Pai.
Eles estão diante do representante visível do Deus invisível. O próprio Deus tabernaculou e morou entre nós. E agora ele está dizendo que se você guardar minha palavra, eu e o Pai viremos fazer morada em você. Uma comunhão especial por meio da palavra de Jesus Cristo, que nos purifica, João capítulo 15, 3. E que no meio de tudo isso, o Senhor Jesus Cristo está dizendo não para deixar os discípulos confusos, mas para que a alegria deles seja completa. Os discípulos estão ouvindo isso. Jesus, inclusive, antecipa de que vocês não vão entender nada até a ressurreição. Eles olham para Jesus e dizem, ressurreição o quê? Eles sequer conseguem compreender ressurreição. O vislumbre que eles têm talvez seja aí das histórias de alguns profetas, o que eles viram da ressurreição de Lázaro. Eles estão super confusos. E aí Jesus Cristo está dizendo que ele precisa subir, e que se ele não subir, o Consolador não vem. E aí nós vemos a importância da obra completa de Jesus Cristo, não só a sua morte, sua ressurreição, como a sua ascensão. Ele subiu aos céus para que viesse o Espírito Santo veio, abriu o entendimento dos discípulos, e agora tudo começa a fazer sentido. De que Gênesis a Malaquias apontava para Jesus Cristo, de que Mateus, Apocalipse nos fala de Cristo Jesus, de que a Bíblia aponta para o representante visível do Deus invisível. E de que se eu e você vamos caminhar para vivermos o projeto que Deus fez e estabeleceu para nós, de sermos representantes visíveis do Deus invisível, não vai ser na força do primeiro Adão, vai ser no poder transformador do segundo Adão, quando eu e você formos novas criaturas e somos pela fé em Cristo Jesus. E essas novas criaturas, elas têm o ministério da reconciliação. E é esse ministério da reconciliação em 2 Coríntios capítulo 5, que foi confiado para mim e para você. É esse ministério da reconciliação que nós exercitamos no aconselhamento bíblico. De que eu não estou dando dicas para que pessoas vivam um casamento melhor. Eu não estou dando dicas para que você tenha uma saúde emocional melhor. Eu não estou dando dicas para que você conquiste a próxima bênção. Ou que você desfrute das bênçãos que o Senhor pode dar. Nós estamos ministrando a palavra para que você desfrute do Senhor da palavra e que você seja transformado de acordo com o caráter do Senhor da palavra. E isso é o ministério do aconselhamento bíblico. E ser transformado de acordo com o caráter do Senhor da palavra implica que certas coisas que você faz no seu casamento, você vai precisar de deixar de fazer para a glória de Deus. E você vai se apropriar da graça de Deus. De que a sua saúde emocional está um caco, porque você vive para os desejos errados, seus tesouros são errados. Então nós vamos ministrar a palavra de Deus, reconciliando o homem com Deus, por causa de Jesus Cristo, o representante visível do Deus invisível. E isso é aconselhamento bíblico. Não resuma aconselhamento bíblico a um entendimento superficial do comportamento humano, a explicações humanistas das suas motivações, alheios à revelação da palavra de Deus. Isso não é aconselhamento bíblico. Bom, o aconselhamento então tem um objetivo bem claro. É Cristo em nós. Era por isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo 19, sofria as dores do parto, até que Cristo seja forjado em cada um de vós. Você, como conselheiro bíblico, ministro da palavra, não tem outro objetivo senão ver Cristo forjado em nós. Apesar das circunstâncias do casamento do seu aconselhado, apesar do estado emocional do seu aconselhado, e aqui eu não estou dizendo que esses objetivos não são desejáveis, o que eu estou dizendo é que esse não é o objetivo. O objetivo do aconselhamento bíblico, de acordo e revelado com a palavra de Deus, a partir da cosmovisão cristã, é que Cristo Jesus seja forjado em nós. Assim, o dilema do Antigo Testamento é solucionado. Como pode um Deus misericordioso perdoar a iniquidade sem inocentar o culpado? Bom, a não ser que ele providencie um substituto para o culpado. Aí ele perdoa a minha transgressão e ele assim o fez. Como? Ele entrou na história. O Criador da criação entrou na criação. Esse é o palco da redenção. Ele fez uma intervenção amorosa e pessoal na nossa história.
Ele assumiu o nosso lugar. Ele viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver. Ele morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. E ele nos deu o ministério da reconciliação. É dado isso para os discípulos em João capítulo 15. Os discípulos estão ouvindo isso. Eles estão ouvindo o que Jesus está dizendo. Olha, você vai ouvir a minha palavra, você vai ser purificado. Olha, você vai ouvir a minha palavra e o Pai e eu vamos habitar em você. Olha, eu estou dizendo essas coisas para que a sua alegria seja completa. João está ouvindo isso. Jesus Cristo sobe aos céus, o Espírito Santo vem, torna à memória todas as coisas que eles ouviram. Agora faz sentido? João registra isso. Não só registra isso, como agora ele proclama isso. 1 João capítulo 1. Em 1 João capítulo 1, nós vemos agora o discípulo João, o apóstolo João, comunicando as mesmas coisas para a primeira geração de discípulos que não conviveram com Jesus carne e osso encarnado em terra. 1 João capítulo 1, versículos 1 a 4 diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros. Bom, João descreve nos versículos 1 e 2 a experiência apostólica. Ele viu, ele ouviu. É até difícil não lembrar de Tomé quando ele fala que com as nossas mãos apalpamos, né? Quando Tomé diz, eu quero tocar essa experiência apostólica. Você já refletiu coisa assim? Olha, eu queria ter visto. Eu queria ter visto Jesus multiplicar os pães, eu queria ter visto a ressurreição de Lázaro, eu queria ter visto Jesus ressurreto. Aí sim eu nunca mais duvidaria na minha fé. Bom, isso revela um pouco da incredulidade do nosso coração sobre a natureza da nossa fé e da revelação de Deus na palavra. Porque é exatamente essa experiência, é tudo aquilo que João viu, que ele testemunhou, que ele viu com seus olhos, que ele ouviu com seus ouvidos, que agora ele anuncia para essa primeira geração de discípulos. Com que objetivo? Eu digo essas coisas para que você tenha comunhão conosco. É o que ele diz no versículo 3. E aí ele descreve essa comunhão. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. É óbvio, João ouviu as palavras de Jesus, foi purificado por elas, ele creu, ele guardou os mandamentos de Jesus e agora ele tem comunhão com o Pai e com o Filho. O que ele faz? Essas palavras que ele ouviu de Jesus, que ele creu, que ele recebeu com fé, ele proclama para a primeira geração de discípulos. Essa comunhão que ele tem com o Pai e com o Filho, proclamando as palavras de Jesus, faria com que essa primeira geração de discípulos, ouvindo a palavra de Jesus, recebessem com fé e tivessem comunhão com João, que é com o Pai e com o Filho. Ou seja, forma-se uma corrente de discipulado. Com que objetivo? Com o mesmo objetivo de João capítulo 15. 1 João 1,4 diz essas coisas, pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Meus irmãos alunos, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo a continuidade do ministério da palavra de Deus. A palavra de Deus que cria, e disse Deus, e todas as coisas foram criadas. A palavra de Deus que purifica, e que quando nós ouvimos e acatamos com fé, Deus faz morada em nós. E nos coloca à disposição de nós a amplitude dos recursos espirituais para conhecermos mais do Senhor. É o que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo a palavra de Deus criando, nós estamos vendo a palavra de Deus criando uma comunidade em que nos torna participantes dessa experiência apostólica. Deixa eu qualificar isso para você, porque nós vemos dias muito confusos quando falamos de experiência apostólica. Quando nós ouvimos a palavra de Deus sendo pregada, ensinada e aconselhada. Não se trata de registros históricos ditos no passado. Se trata do próprio Deus falando conosco hoje. Ao ouvirmos a palavra de Deus e ministrarmos particularmente o aconselhamento bíblico, pessoas estão ouvindo o próprio Deus falando com elas. O Deus que quando fala cria do nada, transforma o que é vazio em cheio, transforma o que não tem forma em forma, está falando com elas. Vidas que são vazias de propósito podem ganhar propósitos. Vidas que têm relacionamentos disformes podem ter relacionamentos pautados pelo caráter de Cristo.
Nós temos às nossas mãos, meus irmãos, meus amigos, alunos, a fonte de esperança que transforma vidas, que transforma a história. Abra a Bíblia com coragem e ministre a palavra de Deus. Com que objetivo? Com o objetivo de vermos Cristo formado na vida do seu aconselhado. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Quando Jesus Cristo deixa para nós a grande comissão de fazer discípulos. Quando Jesus Cristo deixa para nós a grande comissão de fazermos discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Porque nós somos propriedade peculiar do Senhor, nação santa, guardando a palavra do Senhor que expressa o seu caráter. Assim crescemos à semelhança de Jesus, que é a expressão exata de quem Deus é. Nós vamos encher a terra com a glória de Deus como? Por meio da proclamação da palavra, por meio de um povo crescendo à semelhança do caráter de Jesus. Isso é discipulado e é aí que o aconselhamento entra. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Colossenses 1, 28. O qual nós anunciamos, que é esse qual Cristo Jesus, esse mistério que estava oculto, que acabamos de ver e revelar ao longo desses últimos 4 períodos, nós anunciamos advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Que sabedoria é essa? Não é de Salomão, é a mente de Cristo, Colossenses capítulo 2, versículo 3, terminando 2, compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É na mente de Cristo que toda a sabedoria se encontra. É lá que está. Olha, nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo não tinha outro objetivo senão ver Cristo forjado na vida daqueles que o ouviam. E por isso ele se esforçava. Sim, há esforço. Deixa eu te dizer uma coisa aqui na introdução ao aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico, o ministério da palavra é cansativo, é guerra, é osso. Esteja preparado e ajuste suas expectativas. Lidar com o problema das pessoas pode ficar sujo, pode ficar feio e rápido. Mas o mesmo apóstolo Paulo, que proclamava a graça de Deus, se apropriava dessa graça no seu esforço mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim, graças a Deus pela mensagem que proclamamos. Bom, nós anunciamos. E aí, advertindo a todo homem, é o aspecto do aconselhamento. Meus irmãos, quando aconselhamos, nós estamos anunciando Cristo. E anunciamos Cristo por quê? Porque Ele é a expressão exata de quem Deus é, o representante visível do Deus invisível. E assim nós aliamos o aconselhamento bíblico com a glória de Deus. Porque Jesus Cristo é a expressão da glória de Deus, não tem glória de Deus se pessoas não estiverem crescendo à semelhança de Cristo. Agora o conceito de glória de Deus deixa de ser algo abstrato, deixa de ser algo vago e passa a ser algo concreto. É aquilo que Efésios capítulo 5, versículo 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus. Como nós imitamos Deus? Imitando o caráter de Cristo. Eu e você somos chamados a crescer à semelhança de Cristo e você deve comunicar isso para os seus aconselhados. Então nós nos perguntamos o que é aconselhamento bíblico. E eu quero trazer para você uma definição aqui. Não é uma definição final e última para o aconselhamento bíblico, mas ela busca colocar todos esses elementos que nós estamos construindo ao longo desses últimos 4 blocos da seguinte maneira. Aconselhamento bíblico é o ministério particular da palavra de Deus, que anuncia Cristo Jesus na vida de um povo eleito, que por meio do poder do Espírito Santo cresce em maturidade evidenciada por unidade de pensamento. Aqui eu estou emprestando a linguagem de Efésios capítulo 4. Harmonia de relacionamentos, também colocando aqui a linguagem não só de Efésios capítulo 4, como também de Colossenses capítulo 3. Fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, casamentos restaurados, Efésios capítulo 5, filhos obedientes, Efésios capítulo 6, e bom testemunho com os de fora, tanto Efésios 6 quanto Colossenses capítulo 4. É isso o ministério particular da palavra de Deus. Mais uma vez,
é o ministério do aconselhamento bíblico, mais uma vez, o ministério particular da palavra de Deus, que anuncia Cristo Jesus na vida de um povo eleito, que por meio do poder do Espírito Santo cresce em maturidade, evidenciada por unidade de pensamento, harmonia de relacionamentos, fruto do Espírito, casamentos restaurados, filhos obedientes e bom testemunho com os de fora. Por exemplo, relacionamentos de trabalho. Isso é aconselhamento bíblico. Ministério da palavra de Deus. Ao longo do tempo, outros homens trouxeram definições que descrevem também a atividade do aconselhamento bíblico. Considere, por exemplo, o aconselhamento bíblico como o caminhar ao lado de um pecador, nem sempre redimido, para crescer em sua identidade com Cristo, seu entendimento da natureza e caráter de Deus, sua caminhada com Cristo. E isso é feito através da aplicação da palavra de Deus em áreas específicas, enquanto fortalecemos, encorajamos áreas bem-sucedidas. Então essa é a ideia de caminhar ao lado de um pecador, crescendo a imagem de Cristo. Se um pecador não redimido, nós estamos fazendo evangelismo, usando muitas vezes como porta de entrada um problema específico. Aquilo que a literatura de aconselhamento chama um problema apresentado. E aí nós vamos ajudando a entender a natureza, o caráter de Deus, a sua caminhada com Cristo. Isso é feito através da aplicação da palavra, áreas específicas. O que é aconselhamento bíblico? O aconselhamento bíblico ele é cristocêntrico, capacitado pelo Espírito Santo. É aplicação prática e terapêutica, agora deixa eu qualificar aqui, no sentido de restauração das verdades bíblicas à vida da pessoa através da instrução, correção e oração com o objetivo de levar a pessoa à maturidade. E maturidade aqui é definida com o caráter de Cristo. Então o aconselhamento bíblico ele é cristocêntrico, nós vimos isso amplamente. Ele é capacitado pelo Espírito Santo, óbvio, ele é sobrenatural. Quando abrimos a palavra de Deus, é Deus falando. Tem sim uma aplicação prática, embora nós estamos fugindo do pragmatismo, embora nós queremos fugir da receita de bolo, nós não podemos negar e temos que afirmar, porque a palavra de Deus assim o faz, que ela é prática. Nós não somos apenas ouvintes, mas somos praticantes da palavra de Deus. Mas são verdades bíblicas aplicadas à vida de pessoas através da instrução, correção e oração, com o objetivo de levar a pessoa à maturidade. Outros ainda colocam o aconselhamento bíblico como discipulado intensivo e claro para uma área problemática da pessoa por um período curto de tempo. Também uma definição, uma descrição que mostra muito do que acabamos fazendo. Não desliga o aconselhamento bíblico do discipulado. O discipulado é esse processo, essa corrente que vimos que é formada com a semente de trigo que morre em Jesus Cristo, nasce essa comunidade. E agora a palavra de Deus sendo proclamada vai criando pessoas semelhantes a Cristo Jesus. Discipulado intensivo. Bom, exemplos disso, Jesus caminhando com seus discípulos, mostra que seguir a Jesus significava fazer o que Jesus fez, replicar o seu ministério e crer no que Jesus ensinava, obedecer a sua palavra. Nós vimos isso no relacionamento de Jesus com os discípulos. Como ele ensinava, como ele apontava para os discípulos, olha, siga o meu exemplo, creia no que eu digo, isso é ser discípulo. Ou a própria grande comissão, que nós fizemos alusão agora há pouco, Mateus 28, 18 a 20, essa linguagem de fazer discípulos, que não era simplesmente dar a eles informação. É um erro quando limitamos discipulado a dar informações, ou a um estudo bíblico formal. Pode envolver, sim, obviamente, um estudo bíblico, não é isso que eu estou dizendo, que é errado isso. Mas é com o objetivo de ensiná-los a guardar. Nós ensinamos, nós damos informação com o objetivo de gerar transformação. Há uma expectativa no aconselhamento bíblico de que ao ministrarmos a palavra de Deus, o aconselhado venha de fato a ser transformado. Essa é a nossa expectativa. Ou ainda os inúmeros mandamentos no Novo Testamento marcados pelos uns aos outros. Esse investimento sacrificial nas vidas uns dos outros. Amar uns aos outros, preferir uns aos outros, instruir uns aos outros, admoestar uns aos outros.
Nós somos instruídos a investir uns nas vidas dos outros. Considere João capítulo 13. Nós passamos por lá falando justamente do momento em que Jesus lava os pés dos discípulos. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para outra coisa. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se tiverdes amor uns aos outros. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 11 a 14. 11 e 14, desculpa. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparais os fracos e sejais longânimos para com todos. Versículo 14 aqui nos traz um pedaço de informação muito importante. Nós somos chamados a uma abordagem específica de acordo com quem nós estamos lidando. Um dos desafios que você vai ter no aconselhamento bíblico é discernir com quem você está falando. Note, estou falando discernir com quem você está falando e não julgar com quem você está falando. Agora, é lógico que em algum momento você emite uma palavra, um pensamento de julgamento, mas não de acordo com os seus próprios pensamentos, mas de acordo com a palavra de Deus. Não é isso que Mateus capítulo 7 nos proíbe. Então, se nós estamos diante de alguém que é insubmisso, o que cabe a nós é admoestação. Se nós estamos diante de alguém que está desanimado, cabe a nós consolo. Se nós estamos diante de alguém que é fraco, cabe a nós amparo. E ser longânimo com todos. Ser longânimo com todos. Se nós estamos diante de um insubmisso, exortação. Se alguém desanimado, que ele seja encorajado. Se alguém fraco, que ele seja amparado. E com todos, paciência. Sim. Aconselhamento bíblico vai requerer de você paciência. A mesma paciência que o Senhor tem demonstrado a você. A mesma paciência que o Senhor tem dado a você, você é chamado a demonstrar. Seja paciente. Se é alguém submisso, admoeste-o. Se é alguém desanimado, encoraje-o. Se é alguém fraco, ampare-o. E com todos, seja paciente. E assim nós vamos crescer na tarefa de ministros da reconciliação, de acordo com 2 Coríntios capítulo 5. Ministrando a palavra de Deus que nos aponta para o representante visível do Deus invisível, Jesus Cristo. Crescendo a semelhança de Cristo e crescendo a semelhança do caráter de Cristo, vamos representar visivelmente o Deus invisível. E assim enchendo o planeta com a glória de Deus, vivendo para a glória de Deus, fazendo discípulos. E onde a glória de Deus não é conhecida, existe uma oportunidade do nosso ministério, Ministério do Aconselhamento Bíblico. Pessoas vão ser instruídas no que significa crer em Jesus, pessoas precisam ser corrigidas no que significa crer e viver para Jesus. Considere o Ministério do Aconselhamento Bíblico como um ministério particular da palavra. Nós estamos anunciando Cristo Jesus.